A Igreja e a relevância para a adoração verdadeira no culto, parte 2. Simon Kistemaker, na obra Comentário do Novo Testamento, Atos, volume 1, editora Cultura Cristã, ano 2016, páginas 152 e 159, comenta, abre aspas, os cristãos de Jerusalém vão ao templo, que para eles é a casa de Deus. Consideram-se judeus que viram o cumprimento da Escritura no Antigo Testamento por intermédio da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Eles se reúnem nos pátios do templo, presumivelmente na área chamada Pórtico de Salomão, Atos 3, 11, 5 e 12, para oração e louvor. Os apóstolos mantinham a tradição de orar no templo, em horas estipuladas. Os cristãos primitivos se consideravam judeus que jamais pensariam em romper com as horas tradicionais de oração no templo. 1.3. O culto na atualidade. Sabemos que na nova aliança, a presença e o culto a Deus não estão restritos a um lugar, mas bem disse Jesus à mulher samaritana, pois viria a hora em que nem em Jerusalém nem no Monte Gerizim adorariam ao Pai, mas os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade, independente do lugar. João 4, 21 ao 23. Mas essa sublime verdade não substitui a necessidade e o imperativo do culto coletivo da igreja realizado no templo. Em Hebreus 10, 25 temos a grande exortação para não deixarmos de congregar, porque naquela época era costume de alguns. Infelizmente, hoje podemos dizer que o mesmo tem se tornado o costume de muitos. O pastor Abraão Cipriano, na obra Obreiros de Valor, editora Betel 2015, registra, abre aspas, se atentarmos para a palavra de Deus, veremos que não é atual o apego que as pessoas têm à forma para agradar a Deus. No texto de Isaías 1, 10 ao 20, encontramos o Senhor convidando o povo a apresentar um culto mais significante, Isaías 1,18, que exige a transformação de vidas. Devemos depreender que, a cada minuto, o culto deve mostrar ao participante por que ele está ali. A cada momento, o culto deve mostrar ao participante que ele precisa corresponder-se com Deus ali em seu íntimo. O membro jamais deve ir à igreja com a missão de apenas cumprir todos os itens da liturgia programada. Ele deve ir para adorar e cultuar a Deus. Fecha aspas. No capítulo 1, nós aprendemos que a adoração envolve não apenas o lugar formal onde nos reunimos para cultuar a Deus, mas tudo o que fazemos em nossas vidas. Capítulo 2. O culto é relevante pela comunhão. A palavra comunhão do grego koinonia expressa a intimidade que deve haver na vida cristã, tanto com Cristo, 1 Coríntios 1,9, bem como com os irmãos, 1 João 1,7. 2.1. Comunhão com Deus. Conforme já dissemos, a comunhão com Deus não se restringe ao culto no ambiente do templo, haja vista que Cristo está conosco sempre. Mateus 28, 20. Devemos, então, reconhecer que a frequência aos cultos é imprescindível, pois este é o veículo ou o ambiente mais adequado para conduzir o adorador ao encontro real com Deus. A música, a adoração, o ambiente, a reverência e tudo quanto ocorre no culto visa nos conduzir à presença de Deus. No Salmo 27, versículo 4, Davi expressa seu desejo de morar todos os dias na casa do Senhor. Mas, com qual objetivo? Ele responde, a fim de contemplar a formosura do Senhor. Esse contemplar de formosura refere-se não apenas a ver, mas experimentar, vivenciar a presença de Deus em sua vida. Portanto, para ele, culto é sinônimo da presença de Deus. A presença de Cristo é central na igreja, Apocalipse 2:1. E o verdadeiro culto proporciona aos verdadeiros adoradores
um ambiente de aprendizagem, experiência e edificação no contínuo processo de crescimento espiritual. A coleção Betel Dominical, volume 4, página 315, comenta, abre aspas, o apóstolo Paulo fala da importância da comunhão da igreja com a Trindade, segundo aos Coríntios 13:13, corroborando com ele o apóstolo João, em 1 João 1:3. A comunhão com Deus nos afasta das trevas e nos aproxima da luz. 1 João 1:6. 2.2. A comunhão com os irmãos. O culto é a comunidade cristã reunida a fim de viver intensamente a realidade de Deus em suas vidas, e isso de forma coletiva, e ao mesmo tempo partilhar essa sublime realidade com os outros. A Bíblia resume a vida da igreja primitiva em termos de comunhão com a seguinte expressão, abre aspas, estavam juntos e tinham tudo em comum, fecha aspas, Atos 2:44. Embora a comunhão com Deus possa ser individual e pessoal, o reflexo disso resulta em comunhão coletiva. O verdadeiro cristão tem prazer na companhia dos seus irmãos e o ambiente de culto oportuniza isso. O pastor Sérgio Costa, no livro Igreja, Doutrina, História e Missão, editora Betel 2019, página 116, comenta, abre aspas, a comunhão é a forma mais específica e única do relacionamento entre os cristãos. 2.3. O resultado da comunhão. Gente precisa de Deus, mas gente também precisa de gente. Paulo queria encontrar-se com Timóteo, pois seria um conforto e o encheria de alegria, segundo Timóteo 1:4. De acordo com o Salmo 133, a comunhão é agradável a Deus, a comunhão é terapêutica, a comunhão é restauradora, a comunhão é abençoadora. Por isso, um dos primeiros sintomas de declínio espiritual é normalmente o comparecimento irregular nos cultos e demais atividades da igreja. As igrejas deveriam ser caracterizadas pelo alto grau de comunhão entre seus membros. Viver de forma unida é extremamente agradável a Deus.